Olá, este é o Ecosenado e você vai ver nesta edição. Alternativa adotada por muitas cidades para controlar o escoamento de grandes volumes de água das chuvas e evitar enchentes são as bacias de contenção. Sistemática de utilizar bacias é uma tecnologia moderna para você fazer essa organização da água pluvial. Poços artesianos vão reforçar combate aos incêndios florestais no Pantanal. Aqui é uma caixa d'água a céu aberto, onde a água está sendo jorrada aqui no solo natural, porque aqui virá a vegetação e os animais poderão conviver com isso de forma harmônica. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais debateu durante 5 meses estratégias e propostas de políticas públicas para o enfrentamento à crise climática. E um pacto pela transformação ecológica firmado pelo Congresso, STF e Palácio do Planalto. Animação com hexágonos, aerogeradores e mata ao fundo. Ecosenado. Chuvas fortes e volumosas durante vários meses por ano são características do clima tropical. Mas as mudanças climáticas estão acentuando os eventos extremos e trazendo mais água do que o esperado. Uma forma de amenizar os danos é construir bacias de contenção. Quem mostra pra gente essa solução que está sendo implementada em muitos municípios é a repórter Roberta Cruz. Imagens de cidades alagadas. As chuvas fortes que causaram inundações com destruição sem precedentes em maio deste ano no Rio Grande do Sul foram, de acordo com um estudo da WWA, Rede Mundial de Atribuição do Clima, quase 10% mais intensas por causa das ações humanas. O crescimento das zonas urbanas com muito cimento, asfalto e telhados impermeabiliza grandes áreas e impede que a água da chuva seja reabsorvida pelo solo. Em Brasília, uma das causas de alagamento apontada pelo professor de Engenharia Civil e Ambiental, Sérgio Coibe, é o estacionamento do estádio Mané Garrincha. Ali do início da Asa Norte, próximo ao eixo monumental, é uma região que está sofrendo muito a questão de alagamento, principalmente depois da construção daquele estacionamento grande do estado. Foi uma situação muito crítica, então praticamente todo ano nós temos enxurradas. Desde a década de 60 e 70, quando a rede existente foi construída, é uma grande impermeabilização. O solo foi sendo impermeabilizado, ruas, estacionamentos e edificações, então isso acabou causando os problemas de alagamento. Então não é tanto aqui uma questão de ocupação desordenada, é mais realmente uma questão do avanço da cidade, da impermeabilização da cidade sobre o solo. Recursivamente acontecem enchentes, alagamentos, problemas no trânsito, no comércio, nas residências, subsolos que ficam alagados. Uma estratégia para conter a água da chuva e melhorar a drenagem das cidades durante o período chuvoso é a construção de bacias de contenção, estruturas projetadas para coletar e armazenar o excesso de água. Na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, os reservatórios construídos na Vila Esporte Clube e em Contagem conseguiram evitar que locais sujeitos a alagações recorrentes na zona oeste da capital mineira fossem inundados nas últimas chuvas fortes. Em São Paulo, o bairro do Morumbi é atingido por enchentes há mais de 20 anos. Um reservatório com a capacidade de armazenar o equivalente a mais de 53 piscinas olímpicas, previsto para ficar pronto em 2026, deve receber as águas excedentes do córrego Antonico e combater os alagamentos na época chuvosa. No Distrito Federal, a Terracap, Agência de Desenvolvimento, está executando o Drenar DF, programa de escoamento e captação de águas pluviais que prevê a duplicação da rede pluvial e a construção de bacias de contenção para reduzir o risco de inundações. São muitas. Nós temos bacias em vários bairros, Recentemente foi feita uma bacia ali perto do Parque da Cidade, na Zaçu, é uma bacia bem grande, está sendo outra construída ali perto do zoológico, um pouco à frente do zoológico, também está sendo construída, falando em termos de plano piloto.
Mas tem bacias em Vicente Pires, em Bernardo Saião, em Arniqueiras, vão ser construídas bacias também. Tem bacias em Taguatinga, Ceilândia, Sol Nascente. Então, essa sistemática de utilizar bacias é uma tecnologia moderna para você fazer essa organização da água pluvial. Antes de lançar a água captada nos cursos d'água, a ADASA, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal, determina que é preciso amortecer a força para não causar danos. Além disso, também é necessário melhorar a qualidade da água. Nós estamos num dispositivo que a gente chama de dissipação de energia. A água chega com muita força, muita velocidade. Aqui ela perde essa energia, acalma. Isso é uma bacia, então a água vai decantar, as impurezas vão decantar no fundo da bacia e o que estiver boiando também vai poder ser separado e aí a água vai com mais calma e com mais qualidade para o Lago Paranoá. A água vai escorrer das áreas mais altas, trazendo o que tiver pelo chão, terra, folhas e também papéis, plásticos, até chegar na bacia de contenção. A ideia é que as impurezas fiquem retidas aqui e só a água limpa vá para o Lago Paranoá. Por isso é importante que sejam feitas limpezas periódicas na bacia. O professor Sérgio Coibe ressalta que é importante prever recursos para a drenagem. Periodicamente, essa lagoa precisa sofrer uma manutenção, senão ela vai ficar entulhada de sujeira, vai ficar com lixo e vai começar a crescer vegetação dentro dela, vegetação indesejável. Aí, então, é fundamental que nos próximos anos, ou seja, daqui para frente, a vida toda, essa lagoa que está sendo construída, ela receba uma manutenção adequada e frequente. Tá? Estamos passando por um problema muito sério na questão da drenagem no país inteiro. Coibe, professor de Engenharia Civil e Ambiental caro, da UNB. Mas que, por outro lado, não existe verba destinada diretamente a isso, ou uma tarifa que resolva esse problema. Você veja que eu pago por tarifa de lixo, eu pago pela iluminação pública, eu pago pela água, pago pelo esgoto, porque o esgoto está embutido na água. Então, tudo isso tem tarifas e isso leva a você ter uma estrutura administrativa ou uma empresa que cuida disso de uma forma extremamente eficiente ou, pelo menos, satisfatória, né? Agora, na questão da drenagem, não existe tarifa de manejo de águas pluviais. Então, como não há uma fonte fixa de recursos, ele fica dependendo da boa vontade, da partilha do recurso com os outros órgãos públicos. O município sempre tem outras prioridades e acaba que a drenagem fica sempre de lado. Então, está em discussão hoje na Agência Nacional de Águas, inclusive sobre como realmente a gente pode levar a cabo a questão da implementação da tarifa de cobrança pelos serviços de drenagem. Tá? Isso é fundamental para que a gente possa, no futuro, ter um serviço mais eficiente do que é hoje. Hoje nós temos conhecimento suficiente para tentar realmente implementar. O que falta é recurso para que isso pudesse ser feito. Uma comitiva de parlamentares de Mato Grosso, liderada pelo senador licenciado Wellington Fagundes, visitou na segunda quinzena de agosto 2 municípios do estado para ver as condições das queimadas no Pantanal. Na ocasião, foram inaugurados poços artesianos que vão reforçar o combate aos incêndios. Em Cáceres, os parlamentares da bancada estadual e federal de Mato Grosso viram de perto as ações da Marinha do Brasil no combate aos incêndios no Pantanal. A visita foi concluída no dia seguinte, em Ladário, Mato Grosso do Sul. Os parlamentares foram de barco até o acampamento do Exército na Transpantaneira e ainda sobrevoaram áreas críticas. 5 poços artesianos foram entregues e vão ser utilizados para abastecer represas construídas para facilitar o acesso à água pelo Corpo de Bombeiros e os animais. Foram construídos com a ajuda de emendas parlamentares e graças à parceria da Energisa e do Governo do Estado por meio da Metamate, Secretaria de Infraestrutura, de Meio Ambiente e também do próprio Corpo de Bombeiros. Comandante Flávio Gledson mais Vieira, possível da Corpo fonte de de captação Bombeiros. do nosso agente extintor, que é a água, mais eficiente a gente é na operação, né? Então, quando a gente faz leva a campo essa iniciativa da instalação de poços, é isso que a gente está fazendo. A gente está tornando o Corpo de Bombeiros mais eficiente para fazer o enfrentamento dos incêndios. A gente sabe que não é só a resposta, o uso da água que vai apagar, mas sim a integração de esforços como tem sido feito. O gado que vai vir ao longo da Transpantaneira, André ele vai poder Turuni, vir dono de se pousada. dessedentar aqui também. Aquela torneirinha foi feita pensando
o homem pantaneiro para encher o cantil dele. Então, todos estão aqui, graças ao esforço dos senhores, que eu quero dar o meu agradecimento profundo, porque realmente isso era uma obra que nós estávamos precisando. Pantanal é isso. Eu sou uma pessoa meio espiritualizada, eu digo que o Pantanal é o lugar onde você mais vê a vida e a morte. Todo dia você está confrontado. Os poços foram construídos nos quilômetros 34, 80, 94 e 127. Um outro já havia sido entregue em 2021. Todos esses poços estão sendo feitos de forma licenciado estratégica. Wellington Fagundes, PL Mato Grosso, presidente da subcomissão do Pantanal do Senado. O Instituto de Pesquisa do Pantanal. Isso aqui é para fazer parte do ecossistema do Pantanal. Aqui é uma caixa d'água a céu aberto, onde a água está sendo jorrada aqui no solo natural, porque aqui virá a vegetação e os animais poderão conviver com isso de forma harmônica. Poderia-se fazer um tanque aqui. Mas não é esse o objetivo. Aqui é cuidar da biodiversidade. O deputado Nelson Barbudo diz que a luta da bancada federal é para desburocratizar ações que beneficiem o Pantanal de forma imediata. Deputado tirar federal Nelson a burocracia. Barbudo, PL Mato Grosso. Aí nós tínhamos as emendas PIX, que está sendo criticada, senador. Emenda PIX, não sabe para onde vai, gente. O dinheiro cai na conta do prefeito, estão querendo tirar. O senador mandou uma emenda PIX do prefeito de Poconé fazer 50 poços. Ela vem para fazer os poços e tem fiscalização. Agora tem que mandar o dinheiro para a Caixa Econômica. Para a Caixa Econômica mandar para a matemática, para pessoal que furou os postos, enfim, nós precisamos dar celeridade. O senador Wellington Fagundes bebe água de uma mangueira ao lado do rio. Deputados estaduais mineiros concluíram no dia 9 de agosto um seminário sobre soluções para a crise climática no estado. A reportagem é da TV Assembleia de Minas Gerais. O agravamento dos eventos climáticos extremos nos últimos anos no Brasil trouxe um alerta para o Legislativo mineiro. Desde março deste ano, a Assembleia prioriza o debate sobre a crise climática e como as regiões do estado se preparam para as mudanças que já são uma realidade. A Assembleia lançou, então, o Seminário Técnico Crise Climática em Minas Gerais. Desafios na convivência com a seca e a chuva extrema. O objetivo é promover um espaço de discussão e proposição de políticas públicas que enfrentem as mudanças no clima e fomentem projetos de inovação. A gente teve o cuidado de garantir ao máximo a diversidade de participação dos segmentos ligados ao tema e estabelecer diretrizes que possam levar a uma agenda da casa para criar, essa atuação para os próximos anos, para buscar medidas estruturantes e não só as medidas emergenciais para a convivência com a crise climática. Na cerimônia de lançamento, uma pesquisadora alertou que a temperatura em Minas pode subir até 6 graus nos próximos 70 anos e poderá afetar cultivos importantes como de café, azeitonas e árvores frutíferas, com a redução significativa de áreas aptas para a plantação. Das 20 cidades mais quentes do país em 2023, 19 estão em Minas Gerais. Infelizmente, não é possível parar o aquecimento global. Mesmo que hoje nós não emitíssemos nenhum gás de efeito estufa, como eles têm um tempo de vida na atmosfera que pode chegar a 1000 anos, você não vai reduzir as temperaturas. Os deputados percorreram 7 cidades do interior de Minas. A intenção era conhecer as boas práticas já implementadas nas regiões. Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, foi a primeira a receber o encontro regional. A cidade registrou em novembro de 2023 o recorde de maior temperatura já vista no Brasil, 44,8 graus Celsius. O calor extremo é um dos desafios da crise climática. A grande questão que se coloca para o Vale é afinar, melhorar essa relação aí entre a vulnerabilidade social e a suscetibilidade natural ao fenômeno para que
boas práticas, boas políticas públicas sejam construídas e as pessoas consigam ser mais resilientes para o que se espera que aconteça, né, em termos de mudança do clima. O ano passado foram quase 9 meses sem chover e nós estamos falando de uma região que também está suscetível à desertificação. Como alternativa para enfrentar a seca e o calor, a construção de cisternas para armazenar água da chuva foi apresentada no encontro. No sul de Minas, a situação não é diferente. A região vem registrando o aumento da temperatura média diária e a redução do nível de chuva, o que impacta a produção agrícola. Segundo especialistas, a temperatura alta faz com que as chuvas se concentrem em curtos períodos, com maior volume e força. E na região, cerca de 80 mil pessoas moram em áreas de risco. Com mais calor, você tem mais vapor de água na atmosfera no período de verão e isso traz chuvas intensas. Além desses problemas pontuais, tem sempre a probabilidade de um evento de maior magnitude, né, como algo parecido, inclusive, até com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Nos anos 2000, nós tivemos aqui enchentes que chegou a inundar um percentual considerável da cidade, atingindo também Santa Rita do Sapucaí, Pouso Alegre, ficando aí por semanas com áreas submersas. E são fatores cíclicos, né, que vão e voltam e, dependendo da ação humana, eles podem se agravar. O seminário ainda passou por Juiz de Fora, Governador Valadares, Montes Claros, Uberlândia e Unai. Em cada cidade, ouvindo a população e registrando os projetos bem-sucedidos que minimizam os efeitos da crise climática. O envolvimento da sociedade é crucial, seja do cidadão ou dos profissionais, que possam contribuir para que a gente erre menos. E a ideia é que a gente possa, daqui, das demais cidades que serão feitos esses seminários, que a gente possa levar um projeto ao governo do estado para desenvolver melhorias e evitar o que houve aí, infelizmente, no Rio Grande do Sul. As propostas recebidas poderão resultar em pedidos de providências para autoridades, projetos de lei para aprimorar políticas públicas e emendas ao orçamento do Estado e ao PPAG, o Planejamento de Médio Prazo do Governo, além de propostas de monitoramento e fiscalização. Por meio de parceria da Assembleia e o BHTEC, Parque Tecnológico de Belo Horizonte, serão fomentados projetos de inovação tecnológica voltados para o enfrentamento da crise climática. A BHTEC vai nos ajudar a, conhecendo o problema, fomentar startups para que elas tragam ideias inovadoras nesse tema, na temática de mudanças climáticas, porque nós precisamos sim ouvir as pessoas, mas ao final ter esse relatório técnico, esse levantamento para mostrar de que forma que a Assembleia pode ajudar a amenizar, a conviver com a seca, com a chuva extrema. Os chefes dos 3 poderes assinaram um acordo em defesa de uma nova agenda ambiental e climática, o Pacto pela Transformação Ecológica. A meta é colocar o Brasil no protagonismo mundial da segurança ambiental, levando em conta a biodiversidade e a produção agrícola. O Pacto pela Transformação Ecológica é um compromisso conjunto entre os 3 poderes com o objetivo de promover uma mudança profunda no modelo de desenvolvimento econômico brasileiro. É o primeiro pacto direcionado à agenda ambiental e climática, inspirado nas outras iniciativas comuns de 2004 e 2009, destinadas a aprimorar o sistema da justiça. Entre as metas estão sustentabilidade ecológica, desenvolvimento econômico sustentável e justiça social. O pacto deve se desenvolver em 3 eixos de ação. Eixo 1, ordenamento territorial e fundiário, com regularização e uso sustentável da terra. Eixo 2, transição energética, migração para fontes de energia renováveis e sustentáveis. Eixo 3, desenvolvimento sustentável com justiça social, ambiental e climática, integração de medidas que garantam um desenvolvimento equilibrado e justo. Com essa iniciativa, presidente Barroso, senador Rodrigo Pacheco, PSD Minas Gerais, presidente do Senado Federal. Estamos erigindo o alicerce de nossos patamares de preservação ambiental. Tenho convicção que o desenvolvimento sustentável passa por um equilíbrio democrático harmônico e colaborativo entre os poderes institucionais. O presidente do Senado destacou a liderança do Brasil em iniciativas ambientais. Entre elas, citou a Eco 92, a adesão ao Acordo de Paris,
o compromisso em limitar o aquecimento global e reduzir as emissões de gases de efeito estufa e o apoio aos protocolos derivados de acordos internacionais. Esse é um caminho natural e que o mundo reconhece como sendo nosso, do Brasil. As portas estão abertas para que possamos honrar a nossa obrigação. No cenário internacional, o Brasil é tradicionalmente um ator presente e ativo em tratados e convenções climáticas. Essa é uma iniciativa corajosa, inteligente, histórica e fruto de alinhamento fundado no espírito público e na responsabilidade com essas gerações futuras. A capital fluminense promoveu pelo 4º ano seguido um dos maiores eventos de inovação da América Latina, a Rio Innovation Week, que vai além das discussões sobre tecnologia e empreendedorismo. A proteção do meio ambiente foi um dos temas mais abordados. Durante 4 dias, o público pôde conferir palestras de mais de 3.300 personalidades brasileiras e estrangeiras renomadas e exposições de empresas de diversas áreas de tecnologia. Segundo a organização da Rio Innovation Week, o evento tem o compromisso de gerar impactos para transformar realidades com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E o cuidado com o planeta não poderia estar de fora dessas reflexões. Das 32 plenárias instaladas, uma era dedicada exclusivamente a debates sobre economia azul, o uso sustentável dos recursos dos oceanos. Alguns dos nomes influentes que levaram contribuições a respeito da preservação das águas foi a surfista e ativista Maia Gabeira, o mergulhador e diretor do projeto Euceano, Rodrigo Tomé, e o coordenador de Ciências Naturais da Unesco, Fábio Eon. 2.000 startups estavam presentes. A TID Sustentável, por exemplo, apresentou soluções tecnológicas para o desperdício de água. A empresa criou métodos de gestão hídrica que aumentam a eficiência do consumo de água de estabelecimentos, identificando melhorias e corrigindo falhas. Desde 2018, já promoveu a economia de mais de 720 milhões de litros de água para seus clientes. Muitos projetos chamaram a atenção na feira, como esses 2 protótipos da BDM Venture, que desenvolve tecnologias sustentáveis no setor de Blue Tech, economia do mar. Eles foram pensados para a limpeza de águas em ações ambientais. Esta é uma bicicleta aquática com um coletor de resíduos, que funciona com assistência de motor elétrico e painel solar. E aqui, uma ecobarreira inteligente que, por monitoramento remoto, também recolhe o lixo que flutua em rios e afluentes. A conferência ainda tratou de transição energética, preservação da Amazônia, mudanças climáticas e turismo sustentável. O premiado astrofísico Marcelo Gleiser teve um espaço próprio nos 4 dias de evento. Ele coordenou cerca de 15 palestras, como as do líder indígena Ailton Krenak, da médica Adana Cambeba, do neurocientista Siddhartha Ribeiro e de vários outros intelectuais. Foram profundas reflexões sobre a consciência de que a vida complexa, como a nossa, é rara, o planeta Terra é único e, por isso, a relevância da sua preservação. Público aplaudindo na Rio Innovation Week. Animação com hexágonos e fotos da natureza. Giro ambiental. A estiagem se intensificou no Brasil em julho, segundo dados do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. A seca extrema atingiu 404 municípios e a seca severa passou a afetar 1.361 cidades. Entre os estados mais castigados estão Amazonas, Mato Grosso, Pará, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. A fumaça das queimadas na região amazônica chegou ao sul do país. O Metsul mostra que correntes de vento de norte transportam ar quente, formando um rio atmosférico de fumaça até o Rio Grande do Sul. O Instituto explica que essa névoa tem origem também no Pantanal e em países vizinhos, mas que a maior parte vem da Bolívia e da Amazônia brasileira.
A perda histórica de áreas naturais brasileiras chegou a 33% do território nacional em 2023, de acordo com o MAP Biomas. Em 1985, a área perdida era de 20%. Os prejuízos incluem vegetação nativa, superfície de água e áreas naturais não vegetadas, como praias e dunas. Metade da área perdida ocorreu na Amazônia. Um dos mamíferos da região neotropical mais ameaçados é a ariranha. Conheça agora um pouco sobre essa espécie predadora e por que ela está em perigo. Animação com hexágonos e a foto de uma lontra gigante, espécie ameaçada. A ariranha, também conhecida como lontra gigante, é um animal que pertence à família das lontras. Na língua tupi, ariranha significa onça d'água. Narração, Isadora A primeira Fonseca. ariranha foi descoberta no Brasil e, por isso, seu nome científico, Pteronura brasiliensis, é uma homenagem ao país que tem a maior área de distribuição da espécie. Considerada um dos maiores carnívoros do subcontinente sul-americano, a ariranha também é encontrada em países como Peru, Equador, Colômbia, Bolívia, Venezuela, Guiana e Suriname. A espécie é semiaquática e habita ambientes de água doce. No Brasil, populações podem ser encontradas em algumas regiões da Amazônia, Pantanal e Cerrado. Até o início da década de 1990, a caça para comercialização de peles reduziu drasticamente a população de ariranhas no Brasil. Segundo a ONG Projeto Ariranhas, já houve perda de 40% de distribuição da espécie. A degradação de habitat pelas atividades humanas é a maior ameaça atual para o animal. Imagem de lontra gigante em um rio. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo Eco Senado. Os créditos entram em tela. TV Senado 2024. Senado 200 anos.